Então, nós vamos falar sobre o luto. O luto, na verdade, é um assunto difícil de tratar, difícil de lidar com ele, difícil de enfrentar. No entanto, todos nós aqui vamos enfrentar o luto, se já não nos enfrentamos. A não ser que nós venhamos a morrer antes de todos os nossos entes queridos, nós vamos enfrentar o luto. É alguma coisa que nós temos certeza, se é alguma coisa que temos certeza nessa vida, é que nós vamos morrer. Ou será que alguém duvida? Ou imagina que não? Seria bom se nós não passássemos pela morte, mas vamos enfrentá-lo um dia. E, no entanto, embora tenhamos essa certeza de que vamos morrer e de que vamos enfrentar, passarmos pelo luto, mesmo assim, nós não nos acostumamos com ele ou com a morte. Por que será? Por que vocês acham que nós não nos acostumamos com a morte? Nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, quando os primeiros pais comeram da fruta que não deveria comer, que Deus ordenou que não comessem, aquele ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E a partir de lá, a morte passou a ser a inimiga do ser humano. E por toda a vida, nós sabemos que enquanto existir vida, a morte será uma inimiga. No entanto, vamos dizer assim, apesar de sabermos dessa triste história, que a morte passou a ser uma inimiga para todos, os cristãos têm um consolo e um conforto muito grande, que Jesus Cristo derrotou a morte quando ele ressuscitou. Isso é o nosso consolo. Mesmo que morremos aqui nesse mundo, nós sabemos que vamos viver novamente e que vamos encontrar os nossos entes queridos lá do outro lado, como nós dizemos na nossa linguagem comum. Então vamos ver uma pequena frase sobre o luto. O luto, dizem os especialistas no assunto, o luto é uma tristeza e sofrimento profundos sobre a perda de alguma coisa ou uma pessoa amada. Então, como se pode observar, o luto não se refere apenas à perda de alguém, mas pode ser também outras coisas. Por exemplo, e no entanto, toda essa perda, ela causa-nos muita dor, se estiver próximo ao nosso coração, dependendo da intensidade que sentimos pela coisa amada. Por exemplo, um animalzinho de estimação. Eu conheci uma senhora que chorava todos os dias quando o pequeno Bade, um passarinhozinho assim amarelo, assim, não sei bem o nome dele em português. Quando esse passarinho morreu, ela chorava todos os dias pela perda desse passarinho, porque era muito próximo ao seu coração. Nós também podemos sentir luto por outras coisas, por exemplo, como a perda de bens, de alguma coisa que é muito valiosa. Ou também, por exemplo, a perda do casamento através do divórcio. Quantas pessoas eu já conversei nas salas de aconselhamento e essas pessoas que passaram pelo divórcio, a dor do divórcio é pior do que a dor da morte? Várias pessoas afirmaram assim. Então, é um tipo também de luto que a pessoa enfrenta. O impacto da morte de alguém querida, assim, embora existam muitos tipos, maneiras de se abordar o luto, eu quero falar hoje não sobre luto relacionado a percas como de objetos ou coisas, mas o foco do estudo de hoje é sobre o luto
pela morte de um ente querido. Então, o impacto causado pela morte de uma pessoa querida por nós, ele causa terrível transtorno. As pessoas ficam desorientadas e emocionalmente é como se houvesse ali uma tempestade dentro da pessoa. Ela entra em crise, o sistema de vida se desorganiza completamente e a pessoa tenta se adaptar aos eventos que estão acontecendo, mas é difícil demais porque o sofrimento pela perda muitas vezes é absolutamente inesperado. Então, os psicólogos e os conselheiros apresentam ou descrevem que eles já observaram, fizeram pesquisas e observaram que o luto, a pessoa enlutada passa por algumas fases em sua vida. E essas fases, de acordo com eles, elas podem ser diferentes de uma pessoa ou para outra. Mas vamos ver agora como a pessoa se sente quando ela está enlutando. Vocês podem dizer, vocês que passaram pelo luto, podem dizer alguma coisa sobre isso. Como a pessoa se sente? Isso depende de alguns aspectos na vida da pessoa. Como ela vai se sentir, como ela vai reagir. Por exemplo, depende das diferenças individuais. Cada pessoa reage à perda de alguém de uma forma específica dela. Também depende das habilidades da pessoa lidar com dificuldades ou problemas. Tem pessoas que têm mais habilidade, ela desenvolveu mais habilidade em lidar com certos problemas na vida ou dificuldades. Também depende da proximidade da pessoa a você. E depende da forma como a pessoa morreu. Foi uma morte natural, a pessoa estava doente, a pessoa era idosa, foi um acidente, foi uma criança que faleceu. Então depende desses aspectos. Foi um suicídio. E a idade? É mais fácil aceitar, em geral, todos os conselheiros afirmam que é mais fácil para uma pessoa aceitar a morte de um idoso que já está doente por algum tempo do que a morte de uma criança, uma morte súbita, um acidente, uma coisa dessa natureza. E nós podemos entender que de fato é assim. Quando a pessoa perde alguém importante em sua vida, e quando ela recebe as suas notícias de perda de alguém, há reações profundas, não só psicológicas, mas também fisiológicas e emocionalmente e espiritualmente. Tudo isso afeta. Assim podemos ver, se uma pessoa perde o marido, o homem da casa faleceu, e deixou a esposa e filhos. Aquela mulher não apenas perdeu o marido, no sentido da presença física do marido, mas ela perdeu o futuro que teria com ele. Perdeu a provisão que ele trazia o pão de cada dia para as crianças. Ela perdeu os sonhos de uma vida futura. Então, podemos ver que não é apenas uma pessoa que é retirada de nós, mas muita coisa está em relação a uma perda de uma pessoa. Muitas vezes, e os filhos, como ficam os filhos? Eles ficam sem pai, eles ficam sem apoio, às vezes eles ficam sem a casa. Porque, às vezes, as condições financeiras são tão drásticas que precisam de vender, precisam
mudar para um lugar bem pequeno e às vezes não tem dinheiro suficiente para se manter. Então a vida é totalmente virada no momento. Mas isso nós sabemos. E logicamente, quais são as reações que nós temos quando nós recebemos uma notícia de alguém que falece? Como eu disse, depende muito das situações. Mas, em geral, é como que se uma faca corta no coração, de cima para baixo. E você sente aquela dor física. E parece que seu coração vai cair. Principalmente quando a notícia é uma notícia doce. Sua respiração parece que você fica ofegante. O coração dispara e, logicamente, algumas pessoas entram em desespero, em lamento e choro, desesperado e incontroláveis muitas vezes. Todas essas reações, outras pessoas ficam paralisadas. Todas essas reações são normais dos seres humanos e devem ser respeitadas. Porque nós precisamos lidar com o luto. O luto é parte normal do nosso viver. Nós temos um exemplo na Bíblia de Davi com seu filho Absalão, né? Ele se encontra em 2 Samuel 18:33, quando o rei Davi recebeu a notícia que seu filho havia falecido. O versículo diz assim: então o rei, abalado, subiu para o quarto que ficava lá para cima da porta e chorou e lamentou. E enquanto foi subindo, ele dizia: ah, meu filho Absalão, meu filho. Então são expressões de angústia, de dor, que cada pessoa vai expressar de uma forma ou outra. Então, quando a morte chega, nós nos encontramos nessa situação, o que é que nós devemos fazer? É importante entendermos um pouquinho sobre como lidar com essa questão da morte. Eu sei que muitas pessoas não gostam de falar sobre a vida, mas nós cristãos deveríamos nos preparar para a morte. Nos ajuda a viver, a continuar a viver. Mas porque nós vamos ter que passar por um dia ou outro. Se nós adquirirmos habilidades, nós teremos condições de vencer o luto de uma maneira mais desfavorável para nós. Nós também poderemos ajudar outros que estão em uma situação um pouco assim, mais difícil. Então as pessoas começam a pensar: quanto tempo dura o luto? Alguém tem ideia? Varia mesmo. Varia muito. O luto, nós sabemos, é uma resposta natural do sofrimento diante de grande perda na nossa vida. Mas o luto varia. Varia, assim, normalmente, naturalmente, de 3 meses a 2 ou 3 anos. Isso, um luto normal, se tudo vai indo bem, como se diz dentro do processo de luto, ou ele pode durar bastante anos, ou até terminar, se não tratar-se dele. E nesse caso, naturalmente, se o luto está indo prolongado demais, então já desenvolve questões patológicas, e então, nesse caso, precisa de ajuda de especialistas. Então, a intensidade e a duração do luto pela morte de alguém depende muito, assim, também da pessoa que faleceu ali. Foi um vovô de 90 anos, que já estava doente, por meses, acamado. Então, às vezes as famílias vão pensar: chegou o tempo do vovô de ir morar com Deus.
E a pessoa disse, não, agora o vovô descansou. São palavras que nós usamos no dia a dia, né? Descansou. O Senhor veio buscar, descansou. Mas esse povo não queria isso. A nossa reação não é a mesma. Os nossos sentimentos são diferentes e o luto será diferente. O período de luto também será diferente. E é interessante que a expressão que todos os seres humanos sentem os mesmos sentimentos. Porém, a maneira de expressar o luto depende de culturas. Também. Por exemplo, os coreanos, quando alguém falece lá na Coreia do Sul, quando eu estive lá, eles têm um grupo de pessoas na igreja, de senhoras, que são as lamentadoras. E durante o tempo todo, elas estão vestidas de preto, com uma certa marquinha aqui no braço, elas são as lamentadoras, e elas choram o tempo todo. Alto, lamentações. Chorando alto. E quando sai, vamos lá, licença, como se chama essas casas que ficam guardados os corpos? Mortuários, e depois tem a casa lá de que recebe funerárias. Quando assim, o corpo sai da funerária e então levam para o cemitério, as lamentadoras vão chorando atrás e até lá, e lá tem cerimônia espiritual, uma leitura e cânticos, e as lamentadoras estão chorando. Até terminar tudo. Chora com as famílias. Isso ajuda a processar as emoções. Assim, eles entenderam isso dessa forma. Na África, onde eu morei também, algumas partes da África, quando uma pessoa vai chegando, vamos imaginar que alguém vai chegar em minha casa, se já avistou a casa, já começa o choro, a lamentação em voz alta. Até chegar lá e abraça a pessoa, e as pessoas irritadas e choram e lamentam. Esse é o chorar junto, é o lamentar junto, é o passar, ajudar no luto, assim, compreendendo. No judaísmo antigo também o luto era prolongado, era um período de 40 dias. 3 dias de intenso luto, muito choro. Depois, 7 dias após o sepultamento, também ainda um luto intenso. E 30 dias era um luto mais leve, em que a comunidade ajudava a pessoa a voltar às atividades, ou pelo menos a algumas atividades, vagarosamente dentro da comunidade. Então vejo que o luto, quer dizer, se nós formos olhar, assim, comparar com a nossa realidade aqui, é diferente, não é? Bem diferente. Então tem a expressão cultural também. Mas agora, nesse processo de lutos, independentemente da cultura e a forma em que a pessoa expressa os seus sentimentos durante o luto, os psicólogos e conselheiros cristãos, eles elaboraram, principalmente uma psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, elaborou, através de suas pesquisas, e escreveu um livro sobre, é um livro em inglês, sobre a morte e o morrer. E ela, então, elabora algumas fases, 5 fases em que, de acordo com eles, esses psiquiatras e psicólogos e conselheiros, eles dizem que todas as pessoas passam por essas fases. São 5 fases que as pessoas vão passar. Mas isso no mundo científico de observação. As fases nem sempre acontecem assim. Agora eu passei a primeira fase, entrei na segunda, agora na terceira. Não. Elas se sobrepõem muitas vezes. E a pessoa vai e volta numa fase. Por exemplo, a primeira fase, que a pessoa, eles dizem, é um choque.
Esse é o momento das notícias, que é quando a pessoa recebe a notícia, ela fica desesperada muitas vezes, às vezes cai no chão de tanto susto. Uma mulher grávida pode dar à luz, ah? E há muitas outras reações que podem acontecer. Então, o momento, esses é chamado momento de choque. Nem toda pessoa vai passar por um momento de choque tão grande, mas é sempre um choque. Principalmente se a morte não é alguma coisa que eles estavam pensando que iria acontecer. Depois eles dizem que é uma raiva que a pessoa sente. Sente essa raiva porque eles começam naquela fase dos porquês, questionando a Deus. Por que, Deus? Por que permitiu isso? Outros dizem, por que o Senhor fez isso comigo? Por que levou meu filho? Por que meu marido? Por quê? Por quê? E muitas vezes eles acusam Deus. Não é justo comigo. Ou acusam o sistema. Olha, lá no hospital, se nós tivéssemos levado para um outro hospital, quem sabe teria sido melhor. Ou aquele outro médico, por que não procuramos? E então aquele senso de culpa também vem ali nessa fase. Raiva, culpa, querendo culpar alguém por aquela morte. E então vem aquelas perguntas e aquela sensação de medo, às vezes. Como eu vou viver? Como eu vou viver? E depois tem a fase da barganha, em que muitas vezes a pessoa começa a fazer uma barganha consigo mesmo, dizendo, a pessoa ainda vai voltar, eu ainda vou ver a pessoa. Ou, mas se a pessoa estiver assim, para morrer, eles dizem, não, mas nós vamos consultar outros médicos, vai ser possível ressuscitar aquela pessoa. Existe assim aquela situação difícil dentro da pessoa. E depois para muitas pessoas, vem aquela fase de depressão. Então, embora os cientistas dizem que isso são as fases normais que a pessoa passa por ela, nem todo mundo entra em depressão. Isso é um fato. Nem todo mundo entra em depressão por causa do luto. Mas então esse é difícil para muita gente. Essas pessoas entram naquela angústia profunda e querem então ficarem sozinhos. Muitos deles se escondem nos quartos ou não querem expressar os seus sofrimentos, preferem chorar lá às escondidas, isoladamente das pessoas. E nesse momento de depressão, isso é perigoso, porque muitas vezes algumas pessoas, lançam mão de algum recurso que não é saudável para elas, como excesso de álcool, como drogas, algum tipo de calmante demais, ou alguma coisa assim que é prejudicial para a pessoa. Então, a pessoa que está deprimida precisa de ajuda profissional também. É recomendado. E daí, finalmente, vem aquela fase de aceitação, que finalmente a pessoa aceita que o falecido ou a falecida não volta mais. E a pessoa então começa a coordenar um pouco mais os seus pensamentos e caminhar um passo de cada vez em sua vida. Então, a pessoa passando por o processo de luto pode oscilar nessas fases. De vez em quando estará lá na barganha, ou às vezes na raiva, e de repente está lá tentando aceitar e volta na outra fase. E assim nós podemos dizer que é como um labirinto. A pessoa de luto se encontra no meio de um labirinto, indo e vindo nas suas emoções. Mas, além das emoções, há também os tipos de luto que nós encontramos. Parece estranho, né? Os tipos de luto. Existe o luto antecipatório. Alguém tem uma ideia? O que é um luto antecipatório? Está de luto antes da pessoa morrer.
Isso mesmo. O luto que a pessoa começa a sentir antes da outra pessoa morrer. Porque elas já estão esperando, já estão pensando. Acontece com um paciente terminal. As pessoas começam a não querer que a pessoa morra, mas ainda assim já começa a chorar a perda daquela pessoa. E eu aqui queria abrir um parênteses para um exemplo pessoal. Quando a minha irmã foi intubada, naquele dia foi o dia em que nosso luto começou. Houve muito choro dos meus sobrinhos, minha cunhada. Porque naquela altura o Covid era uma questão muito forte e a maioria das pessoas que eram intubadas, elas não voltavam vivas. Todos nós sabemos desses acontecimentos, né? No começo daquela pandemia. Então é um momento em que há muita dor, que ali houve uma separação, embora haja esperança que a pessoa seja curada. Então, esse é luto por antecipação, ou antecipatório. E o luto ausente. Esse acontece quando quem se encontra assim, afetado pelo luto, bloqueia seus sentimentos e pretende agir como se nada tivesse acontecido. Se alguém quiser falar sobre a morte, ela esquiva-se e muda de assunto. Há muitas pessoas, principalmente adolescentes, quando vê a mãe um terrível transtorno e ele ou ela, aquele adolescente, vê a mãe naquele desespero, pensa que precisa ficar forte para ajudar a mãe, e os outros, então, não mostram os seus sentimentos seguros e sentimentos. É como que um mecanismo de defesa. O impacto é muito forte na pessoa que ela então bloqueia. Só que, se não lidar com o luto todos nós temos que passar por ele. É normal. Se não lidar com ele, ele pode voltar ou manifestar de outras formas na pessoa. Por exemplo, irritabilidade, ou ansiedade, ou uma doença psicossomática, ou várias coisas. Necessita, então, de ajuda a pessoa que está passando por esse tipo de luto. E assim temos o luto crônico. O que é um luto crônico? Alguém pode dizer alguma coisa sobre isso? Não posso. A pessoa não consegue resolver, não consegue elaborar a perda, aceitar. Ele vai continuamente, a pessoa parece que está vivo a cada dia aquele sentimento. E ele continua anos às vezes. Conheci uma senhora lá na África do Sul. Quando eu conheci, já fazia 7 anos que ela havia ficado sem uma filha, que havia falecido pelo câncer. E ela vivia como se a menina tivesse falecido naquele dia. A tristeza, e é só mencionar o nome da menina, as lágrimas vinham em abundância. Ou até a pessoa se escutava e ia para os quartos. Por quê? Esses 7 anos não consegui, porque não lidou com o luto no processo normal. As pessoas com tendências depressivas geralmente ficam nesse lugar, nesse buraco, amarrado ali, nesse luto crônico. E então tem ali o luto atrasado. Como seria o luto atrasado? Quando a pessoa que está tão grande que ela não processa nada, ela está vegetando na vida sem se dar conta da real situação da realidade. Yeah. Vamos lá? Eu achei que talvez eu faço um pouco que não
está condicionada, e daí depois tem uma pressão. Isso. Criando muito. E no dia de hoje, no momento, é como se não aconteceu. Tem pessoas que até paralisam a mente. E, de repente, alguns meses ou até anos mais tarde, ele vem como uma torrente em cima da pessoa. E começa, então, o choro, a dor, e o falar, todas essas coisas. Então, aí começa. É um tipo de luto atrasado. Isso acontece muitas vezes, assim, em casos com criança. Criança que às vezes não fala sobre o que está sentindo, mais tarde vem um luto para elas. Ou assim, uma pessoa um pouco, que eles chamam especiais hoje em dia, que não sabe lidar com as emoções muito bem e de repente quando acontece tudo, a gente volta, né, às suas emoções. Também a distância. Se você está morando num outro país, falece um teu ente querido aqui, que você não pode vir naquela ocasião, e daí 6 meses mais tarde vem, aí tem um impacto. E começa aquele luto que já deveria ter começado. Tem também o luto inibido. É vivido por pessoas que não têm condições de expressar sentimentos, ou que acham difícil expressar sentimentos. Às vezes acontece mais com homens, mas também acontece com mulheres, de pessoas que não expressam seus sentimentos. Então ele fica inibido. E de qualquer forma, seja qual for o tipo de luto que nós estamos experimentando, o importante é lidar com ele. O luto é algo natural. É parte do vírus. Não podemos fazer de conta de limites. Então, como nós vamos lidar com o luto de uma maneira bíblica, saudável, que nos ajuda? Essa é a pergunta mais comum quando nós estamos de luto, é como vou enfrentar essa grande perda na minha vida? Como vou caminhar? Há muitas maneiras de enfrentar o luto. Há as maneiras que não são saudáveis, como alguém que entra no processo de tomar bebida alcoólica em exagero, ou a pessoa começa a usar drogas para adormecer o tempo todo, para não sentir a dor, ou talvez a pessoa entre numa vida devassa, achando que os prazeres que encontrar fisicamente lá fora vai cobrir o valor. Tem muitas reações, tem muitas maneiras, mas existe também a maneira que nós podemos aprender a lidar com o luto de uma maneira que é saudável e nós somos encorajados a aprender e a fazer uso dele quando necessário. O escritor Telemann, ele escreveu um livro sobre a cura de Deus para as percas da vida. Esse livro também é inglês. Ele sugere 2 pontos principais para nós lidarmos com o luto de uma maneira bíblica, cristã, saudável. Primeira coisa que ele sugere é que a pessoa deva fundamentar-se na palavra de Deus. O que ele quer dizer isso? É que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enfrentar a vida depende da maneira em que nós conhecemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é útil para todos e quaisquer assuntos nossos. Então, a primeira coisa que ele nos aconselha é que nós observemos qual é a nossa visão, a visão que temos de Deus. Qual é a sua visão de Deus? Quem é Deus para você?
Então, se você conhece que Deus é um Deus onisciente, que Ele está vendo a sua dor, Ele está lá contigo, e você crê nisso, você sabe que Ele está ali e aquilo te ajuda no momento da dor. Psicólogos escrevem que as pessoas que têm bom arsenal da sua fé, essas pessoas conseguem passar pelo luto de uma maneira mais saudável e sem muitas complicações. Ajuda muito. Principalmente um psicólogo Jung, ele fala muito sobre isso, a importância da fé para os problemas, por exemplo, como esse, problema de luto. Agora, quem é o nosso Deus? O nosso Deus, como você vê Deus? Ele é um Deus que é malvado, que tirou o seu filho, o seu marido, a sua esposa, seu irmão, a sua irmã? Ou ele é um Deus que quer todo o bem dos seus filhos? Mesmo quando ele vê pessoas em nada. Se sabemos que Deus é esse Deus, de fato, que me ama e que está comigo e que Ele prometeu, eis que estou contigo todos os dias até a pessoa passar por essas lutas de luto. Depois é a visão bíblica da vida. O que é a vida para você? A vida é aquela que termina nesse mundo? Morreu e acabou? A vida aqui, ela é permanente? Nós sabemos que a vida nessa terra não é permanente, nunca será. Até a volta de Cristo. Se alguém estiver vivo ali quando Jesus Cristo voltar, então feliz será aquele, porque não vai enfrentar a morte aqui nessa terra, não. Mas a vida nessa terra, ela é passageira. E Jó escreveu bonito lá no capítulo 14, 5, ele diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Conhece a vida dessa forma que Deus estabeleceu o nosso dia, o nosso momento, a nossa hora? Isso também ajuda o cristão a processar o período de luto. E a visão bíblica sobre a morte? O que é a morte? Sim, a morte é inimiga, nós sabemos. Contudo, a morte não é o fim para o cristão. Não é o fim, nós sabemos isso. Mas isso é real para o cristão? Ele é real para você? A vida, eu sempre digo assim, que a morte para o cristão é mudança de endereço. Nós deixamos esta vida terrena para uma outra vida eternamente a estar com Cristo. Mudamos de endereço, como se diz. E Apocalipse 20, versículo 4, também fala que que a morte foi vencida, que haverá a ressurreição. Também 1 Coríntios 15, 4 e 56 fala sobre a morte foi derrubada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder? Sabemos, embora mas a morte tem poder sobre nós. A morte é física, mas a morte é eterna. O cristão não morre eternamente. Ele vai estar com Cristo e viver sempre com Cristo. E a visão bíblica do futuro? O que é o futuro? O futuro, nós sabemos da promessa que nós sempre lemos assim nos dias de cultos fúnebres. Alguém pode me dizer que versículo será esse? Em João 11, 25. O que é a promessa ali? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
consolo para nós sabemos o nosso futuro é que voltaremos a viver. A morte é um período quase que um sono, podemos dizer, é um sono, a morte física. Contudo, ressuscitaremos. E a promessa que temos em 2 Timóteo 2,12 é que nós reinaremos com Cristo. Ainda melhor, não é? Vamos ter uma posição de reinar com Cristo. O outro aspecto que nos ajuda é fundamentar-se na comunhão da igreja. Olha, meus queridos, eu vou dizer para vocês, a igreja tem uma tarefa linda aqui. E ela deve fazer uso desse recurso. A igreja pode ser uma mão curadora, a mão confortadora, o abraço que acolhe, que ajuda a pessoa no momento das dores. Então, ali, uma sugestão desse escritor alemão é esse. O primeiro que ele diz é o seguinte: você é uma pessoa cristã, está passando por luto, fale com alguém. Dentro do comunidade, fala com alguém. A igreja é o corpo para abraçar os que estão sofrendo. Fale com alguém. E nós, você, eu, devemos aprender a ouvir. Ouvir com atenção e não dizer, não chore, isso vai passar. Não é consolo, né? Ouvir. Deixe a pessoa falar ouvir. E então, ouça o que a pessoa tem a dizer. Fala. Às vezes é necessário. E então, dá uma resposta com sabedoria quando exige momento para dar uma resposta ou um consolo. Os salmos estão cheinhos de poemas, ali o livro dos salmos, tem muitos salmos que falam sobre esse clamor, esse choro, lamento diante de Deus por causa desse sofrimento e dessas emoções que estão com dor. Podemos falar. Você, meu irmão, se eu chegar lá e chorar, se puder e se quiser, chore comigo. Mas não diga, não chore, isso vai passar. Temos que ver que é tomar a dor do outro para si. É a empatia, não é? Tome a dor do outro para si. Nesse momento, sinta com aquela pessoa. Outra coisa que nós devemos fazer quando estamos passando pelo luto é ir encontrar conforto no meio da igreja. Então, lá vamos encontrar conforto, se Deus permitir. Eu espero que assim seja. Na igreja vamos encontrar conforto no sentido... Você pode não querer falar? Você entra naquela fase de silêncio. Mas você é minha irmã, está sentado do meu lado. Se eu me assentar perto de ti, eu estiver só querendo derramar lágrimas em silêncio, não provoque a pergunta, o que é, etc. Deixe a pessoa chorar em silêncio. Ajude-a. Às vezes o silêncio é necessário. Às vezes a pessoa não tem força para dizer alguma coisa. O seu silêncio ajudará a pessoa. Forças também. E no momento certo, será alguma coisa também. Né? Resista à tentação de isolamento e depressão. Olha, se ficar sentindo aquele mal-estar e pensar, eu não quero ver ninguém, eu só quero ficar em casa, não é? Fuja dele. Procure a companhia dos irmãos. Lembre-se, porque o isolamento é olhar muito para dentro de si. Eu sinto autopiedade. Coitada de mim, eu estou sofrendo. Você não vê a minha dor? Eu estou sofrendo. As pessoas dizem, me dá espaço para sofrer, eu quero sofrer. Não, mas lembre-se que Nosso Senhor Jesus Cristo deu ali, nós podemos ler assim, em Mateus 22, 37 a 40,
em que Jesus disse que nós devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Já? Então, o nosso foco não pode se concentrar demais em nós. Temos que pensar, ok, não só eu quero, porque às vezes a pessoa fica muito egoísta naquela fase. Eu quero receber, eu quero, eu preciso. Sim, preciso mesmo. Mas saia um pouco e focalize um pouco em Deus. Procure amar as pessoas, mesmo quando está doente. Chora junto com alguém. Não é feio e nem esquisito e nem estranho chorar. Deus não fez as lágrimas para que chorássemos. Do contrário, não teríamos lágrimas. Não é? O choro também é importante. O próprio Senhor Jesus Cristo chorou quando ele viu, chegou lá na casa das irmãs Maria e Marta e elas estavam de luto pela perda do irmão. Outro recurso que nos ajudará a lidar com o luto biblicamente é procure os recursos de Deus. Quais são os recursos que Deus nos deixou para nos ajudar? A palavra santa. Leia a palavra. Faça oração. São meios de graça, de cura, de conforto. Procura o conforto do Espírito Santo, dependa dele. Lance-se aqui. Mas às vezes você vai dizer, não estou nem conseguindo orar. Não, tem aquela fase, mas então ali vem a igreja também para ajudar. A igreja, nós temos esse dever e esse privilégio de orar com aqueles que não estão conseguindo interceder por eles, ler a Bíblia para eles e com eles e chorar com eles também. Outra coisa é depender dos seus hábitos espirituais. Quão regularmente você lê a Bíblia? Quão regularmente você ora? Às vezes, a pessoa não consegue, não tem esse hábito de meditação e oração. Então, procure desenvolvê-lo. Ajudará, de fato, porque a presença, a oração, aprenda a louvar mesmo com lágrimas nos olhos. Eu vou dizer o seguinte, quando nós perdemos alguém, às vezes não tem vontade de cantar. Principalmente quando é muito assim, recente, não dá vontade de cantar. Mas naquela afirmação da fé, no amor de Deus, no conforto do Espírito Santo, a vontade de cantar volta. E então você começa a cantar um pouquinho de louvor. Leva-te aquele ao coração de Deus. Leva-te aquele ponto que é lindo, é curador. E nos eleva. E a seguir, como eu acho que um dos muito importantes esse recurso é compartilhar o conforto que recebeu. De onde que você recebeu o conforto? Da igreja, da palavra, do Espírito Santo, não é? Nosso Deus Trino. Em 2 Coríntios 3, capítulo 1, de 3 a 4, lá Paulo nos fala que o Senhor nos consola para que possamos consolar os outros com a mesma consolação que nós recebemos. Então, isso é a conviver cristão. Nós somos consolados também para consolar. E não é muito bom, eu sempre penso, uma viúva pode entender bem, quando for bem consolada, pode entender bem a outra viúva, que é a pessoa que ficou viúva. Uma pessoa que perdeu um irmão também pode simpatizar com o outro. A pessoa que foi confrontada tem empatia e entende a dor do irmão e da irmã.
Então, o nosso encorajamento e esses recursos que temos são importantes. O cristão pode e deve lidar com o livro de maneira saudável. Nós temos os recursos. Vamos fazer o uso dele e vamos viver vidas curadas e vidas de gratidão e de alegria depois do choro. Não é? Até a Bíblia diz lá em Apocalipse que o choro pode durar uma noite inteira, mas não quer dizer só a noite. Pode durar um bocado de tempo, mas a alegria vem. E ela vem mesmo. E ela vem com gratidão. E ela vem também. A gratidão vem também. Até quando? De vez em quando você vai chorar ainda. Ela não passa de uma vez. Nos dias de primeiro aniversário da pessoa, depois da morte, ou dia de Natal, quando a pessoa estava lá, é o primeiro Natal é que vai passar sem aquela pessoa, ou uma ocasião especial, aniversário de casamento, se a pessoa foi casada. Naqueles dias, de repente, as lágrimas também se vertem, não é? Mas não são aquelas lágrimas de intensa dor, o luto já passou. São lágrimas de saudade, de boa recordação e também de gratidão. É assim que Deus nos ajuda. Porque nós ou já passamos, ou vamos passar, ou estamos passando, ou vamos precisar de ajudar o corpo de Deus, a igreja, nesse processo. E todos nós teremos que enfrentar nessa vida. Então, muito obrigada por participar aqui dessa aula hoje à noite. E eu espero que tenha sido de utilidade para vocês. E agora nós podemos ter um momento de conversa. Opiniões. Todo mundo está